fizemos o primeiro estudo, já fizemos 2 estudos sobre Apocalipse 17, mas o primeiro foi um sermão, o segundo foi um estudo bíblico, e agora será um estudo bíblico também, em cima do capítulo 17, porém nós vamos começar com Daniel. Você pode abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Quando a Bíblia fala em profecia, usa símbolos. E quando a profecia usa símbolos, só a profecia pode interpretar os símbolos. Deus não autoriza a mim ou a você a interpretar nenhum símbolo dado na profecia. Portanto, irmãos, respeitando esse princípio de interpretação profética, de que os símbolos proféticos devem ser interpretados pela própria Bíblia, e de que eu não posso interpretar a interpretação. Uma vez que a profecia diz que, no capítulo 7, por exemplo, os 4 animais, capítulo 7, verso 3, os 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, verso 4. Verso 5, continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. Verso 6, depois eu continuei olhando, eis aqui outro semelhante a um leopardo. Terceiro. E o verso 7, depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso. Estes são os símbolos. Você pode ter qualquer ideia sobre os símbolos, mas não pode falar. Porque não importa para o povo de Deus o que você pensa, o que eu penso sobre os símbolos. Porque Deus dá a profecia e só Deus pode dar a interpretação da profecia. Por isso, no capítulo 7 mesmo, e no verso 17, diz assim: estes 4 grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Então, aqui é a interpretação. Os 4 animais são 4 reis, 4 reinos. Eu não posso interpretar a interpretação dada pela Bíblia. Eu tenho que aceitar os 4 animais como 4 reinos. Por exemplo, no capítulo 7, no verso 7, fala sobre os 10 chifres. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Este é o símbolo. Essa não é a interpretação, este é o símbolo. 10 chifres. Agora vejam o verso 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem. O que a profecia está falando? Apresenta o símbolo, a ponta pequena, que surgiu no meio das 10. Um chifre pequeno que surgiu no meio dos 10. Esse chifre pequeno começou a crescer e derrubou 3 dos 10 chifres. E agora a profecia começa a dar a interpretação do chifre pequeno. Quando você lê aqui no verso 8, no final do verso 8, e eis que nesta ponta havia olhos. Aí já não é símbolo, aí já está interpretando o símbolo. A Bíblia já está dando a interpretação. Olhos, como olhos de homem. Poder humano. Uma boca de homem, que falava grandiosamente, insolentemente, com blasfêmias. Ou seja, falar grandiosamente é falar insolentemente. É falar, como a Bíblia diz, blasfêmia. Grandiosidade, arrogância, presunção. Então, aqui já está descrevendo o que é a ponta pequena. Lá no capítulo 7, no verso 24, no capítulo 27, verso 24, ajuda a descrever mais esse chifre pequeno.
E quanto aos 10 chifres, verso 24 do capítulo 7, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Então a Bíblia interpreta os 10 chifres como 10 reis, ou 10 reinos. Os chifres são símbolos. Os 10 reis já não são mais símbolos. É literal. O símbolo não é literal. Precisa ser interpretado. Mas só a Bíblia pode interpretar. Quando a Bíblia interpreta, eu tenho que tomar como literal. Eu não posso interpretar a interpretação. Está claro isso? Uma vez que a Bíblia diz que os 10 chifres representam 10 reis ou 10 reinos, eu não posso agora querer interpretar o que é reino. Eu tenho que aceitar os 10 reis ou reinos como literal. Porque a Bíblia já interpretou. E aqui diz, final do verso 24, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. É aquela boca insolente, falando coisas grandiosas, com olhos, com boca proferindo blasfêmias, mas aqui descreve mais o que este poder faria. Verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, está interpretando o quê? O símbolo do chifre pequeno. Proferirá palavras contra o Altíssimo, ou seja, isso é blasfêmia, é falar coisas grandiosas, insolentes, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. É um poder que mexeria com a lei de Deus, que se levantaria contra Deus, e faria o quê? Cuidará em mudar os tempos e a lei, e serão entregues, os santos do Altíssimo, né? E serão entregues na sua mão por um tempo, tempos metade de um tempo. Então, queridos, a Bíblia dá o símbolo e depois dá a interpretação do símbolo. Agora o capítulo 8. Capítulo 8, verso 3. Levantei os meus olhos e vi eis que um carneiro estava diante do rio. Carneiro é interpretação ou é símbolo? Símbolo. Agora, só a Bíblia pode dizer o que se refere a este símbolo. Só a Bíblia pode dar a interpretação. Aqui diz que o carneiro estava diante do rio, a qual tinha 2 pontas. E as 2 pontas eram altas. Mas uma era mais alta do que a outra. E a mais alta subiu por último. E agora o verso 5. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra. Aqui nós temos 2 símbolos, um carneiro e um bode. Agora vamos para o capítulo 8 e o verso 20. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Essa é a interpretação. Eu não tenho que discutir. Eu tenho que aceitar o que a Bíblia interpretou. A Bíblia dá o símbolo, dá a interpretação. Agora eu vou ficar discutindo a interpretação que a Bíblia deu? Quem sou eu para discutir a interpretação que a Bíblia deu? Agora, aquilo que a Bíblia não interpreta, vamos supor que exista um símbolo na Bíblia, que nós achamos que seja símbolo, mas a Bíblia em lugar nenhum dá a interpretação daquele símbolo. Então nós tomamos como literal. Nós só aceitamos interpretação que seja bíblica. Se a Bíblia não interpreta, nós também não interpretamos. Tomamos como literal. Quando você estiver estudando a Bíblia, aquilo que não tem interpretação, você toma como literal. Este era um princípio de Guilherme Miller. Aquilo que a Bíblia não interpreta, nós também não interpretamos, tomamos como literal. Aqui diz que o carneiro representa os reis da Média e da Pérsia. Então, o carneiro representava a Medo-Pérsia. E agora o verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Então, aqui está a interpretação. Uma vez estabelecido este ponto, agora vamos lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 17. É muito importante estabelecer este ponto, porque se tivermos que discordar e mostrar que aquilo que estamos estabelecendo não é verdadeiro, então tem que ser já agora. Porque nós estamos colocando a base, a plataforma, o alicerce, para agora construir em cima disso. E aí não tem como mover. Aí a profecia vai ficar bem amarrada. Não tem como mover.
É exatamente isso agora que vai acontecer, no capítulo 17. Esse estudo, Deus está me ajudando a entender, na última semana, por isso que nós abordamos com aspectos diferentes do capítulo 17, e hoje vamos abordar de um outro aspecto. Capítulo 17, irmãos, verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Anjo é anjo, a menos que a Bíblia diga que anjo não é anjo, certo? Anjo é anjo. Tinham as 7 taças. As 7 taças aqui são mencionadas no capítulo 16 como as 7 pragas, tá certo? Capítulo 17 fala que as 7 taças são as 7 pragas. Capítulo 16 fala sobre as 7 pragas. Então, o anjo é literal, as 7 taças representam as 7 pragas, interpretado no capítulo 16, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Grande prostituta é símbolo ou é literal? Símbolo. Se é símbolo, tem que ser interpretado. Todo símbolo tem que ser interpretado. Então nós temos que ir na Bíblia descobrir o que significa a grande prostituta. Então nós vamos para Apocalipse capítulo 12, e descobrimos no capítulo 12 que uma mulher pura representa, na palavra de Deus, na profecia, a igreja de Deus. Igreja não é símbolo, igreja já é literal. Símbolo é a mulher. A mulher aqui, grande sinal, capítulo 12, vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Então, esta mulher representa a igreja, de onde veio Jesus, o Salvador do mundo. E essa mulher foi perseguida, capítulo 12, verso 6. A mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar, Deus tinha um lugar preparado para ela, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Mulher é o símbolo. Símbolo de quê? Igreja. Igreja é literal. Capítulo 12, verso 3, irmãos. Capítulo 12, verso 3. E viu-se um outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas. O dragão vermelho é símbolo ou é literal? Símbolo. Então tem que ser interpretado. Mas quem pode interpretar? Só a Bíblia. Bíblia interpreta a Bíblia. Ninguém pode interpretar a Bíblia. Nenhuma igreja, nenhum pastor, ninguém pode interpretar a Bíblia. Só a Bíblia pode interpretar a Bíblia. Então, se o dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres é um símbolo, então tem que ter a interpretação. Então está o verso 9. Verso 9 diz qual é. Capítulo 12, verso 9. Foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Isso aqui é símbolo ou é literal? É literal. Já é a interpretação. Eu não posso querer agora ficar querendo interpretar a interpretação. Não faz sentido. Está certo? Agora você vê no capítulo 17, voltando. Capítulo 17. Verso 1. Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Se mulher pura é igreja de Deus, mulher prostituta é igreja falsa. É o oposto. Igreja apostatada. Prostituta nasce ou se torna? Se torna. Então, a igreja pura que nasceu, plantada por Jesus Cristo com seu próprio sangue, ela ao longo dos séculos foi se prostituindo. Ao longo dos séculos ela foi se paganizando, principalmente no período de Pérgamo, que foi do ano 313 ao ano 538, é o período da igreja de Pérgamo, quando a igreja foi elevada às alturas pelo imperador Constantino e se tornou a igreja imperial, a igreja do imperador. Deixou de ser perseguida. Mas foi nesse período de Pérgamo que foram introduzidas na igreja de Deus o paganismo. As festas pagãs foram introduzidas. No ano 321 foi introduzido
o dia do sol, Sunday, o domingo, como dia sagrado. 7 de março de 321. No ano 325, foi introduzida a festa à deusa Lua, Ishtar, de Babilônia. Começou a ser adorada na igreja cristã como se fosse uma festa da Páscoa, chamada como festa da Páscoa, mas era a data de celebração à deusa Lua, Ishtar, de Babilônia. Isso foi no ano 325, no concílio de Niceia. Quem fez isso? Constantino. E no ano 321, quem fez? Constantino também. Agora, queridos, no ano 330, ele instituiu uma festa em homenagem ao Filho do Sol, 25 de dezembro. Quem fez? Constantino também. Ele pegou lá de Babilônia a festa ao Sol, a festa à Lua e a festa ao Filho do Sol, Tammuz, 25 de dezembro. Tudo foi no período de Pérgamo. A igreja foi paganizada. A igreja cristã se casou com a igreja pagã no período de Pérgamo. Por isso diz aqui que ela se tornou uma prostituta. Ela não nasceu prostituta, mas se prostituiu. E agora aqui ela aparece como uma prostituta, falando da igreja apostatada. Então aqui já é literal, igreja apostatada é literal. Aqui diz que ela está sentada sobre muitas águas. Águas podemos tomar como literal ou como símbolo? Símbolos. Mas só a Bíblia pode interpretar o que são águas. Então no capítulo 17, verso 15, diz assim: disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Se você disser assim, não, mas eu acho que águas não significam só povos, multidões, nações e línguas. Eu falo, não importa o que você pensa. Não importa. Nós não estamos aqui para discutir o que seres humanos pensam. Nós estamos aqui estudando a profecia, vendo o símbolo e vendo a interpretação que a Bíblia dá dos símbolos. E quando Deus dá a interpretação, eu tomo a interpretação como sendo literal. Eu não vou tomar a interpretação como sendo símbolo também. Como é que nós vamos pegar uma interpretação que já é literal e transformar essa interpretação em símbolo para ser interpretado de novo? Estão me acompanhando? Eu estou caminhando para para uma direção que, quando nós chegarmos aqui no capítulo 17, verso 9 e 10, vai ficar sem saída. Vai ficar sem saída. Porque a profecia dá o símbolo e dá a interpretação. Só que quando as pessoas não gostam da interpretação, aí elas começam a querer interpretar a interpretação. Não faz sentido. Vamos continuar. Agora aqui, queridos, o verso 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra. Reis da terra. É símbolo ou é literal? Literal. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Vinho da sua prostituição é símbolo ou é literal? O que simboliza vinho? As doutrinas, não é? As doutrinas, o que vai dentro do cálice de ouro que ela levanta, são os ensinamentos com os quais ela embebedou a... O pastor Luiz Gonçalves, ele interpreta muito bem essa parte aqui, mostrando que o vinho se refere às doutrinas erradas ensinadas pela igreja de Roma. E o verso 3, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata. A mulher é símbolo ou literal? Símbolo. Se refere à igreja apostatada, assentada em cima de uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esta besta de cor de escarlata, cor vermelha, não é? Que está cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Isto é símbolo ou é literal? A besta é literal? Besta é símbolo.
Agora, esta besta de cor de escarlata, que tem 7 cabeças, 10 chifres, quem pode dizer a interpretação deste símbolo? Só a Bíblia. Eu não posso. Por isso que lá em Apocalipse 12, fala dela como dragão vermelho, de 7 cabeças, 10 chifres, e no capítulo 12, verso 9, diz, é Satanás. Então a própria Bíblia diz que esta besta escarlata, com 7 cabeças, 10 chifres, é Satanás. Satanás deixou de ser símbolo, agora é literal. Então o verso 3 fala que a mulher, ou seja, a igreja apostatada, está sentada em cima de uma besta, que é o próprio Satanás. É ele, é o próprio. Agora vejam, irmãos, o verso 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Então esta igreja, ela se veste de cores bem características. Cor púrpura e de escarlata. A cor púrpura e escarlata é um símbolo ou é literal? Literal. São as cores com as quais esta igreja se veste. Quando você assiste o conclave, quando você assistiu aí todo este período de eleição papal, você viu muito bem essas cores. A cor vermelha e a cor púrpura. Entre os cardeais e os bispos, não é? Então, essa é uma cor literal. O sapato vermelho, não é? E adornada com ouro e pedras preciosas. Aqui está falando de símbolo ou é literal? Literal. O ouro é literal, a pedra preciosa é literal, as pérolas são literais. E tinha na sua mão um cálice de ouro. Isso é símbolo ou é literal? Literal. Cálice de ouro é cálice de ouro mesmo. Só existe uma igreja que levanta diariamente diante do mundo todo o cálice de ouro. É um cálice de ouro que contém o vinho dos seus ensinamentos. Um cálice de ouro cheio das suas abominações e da imundícia da sua prostituição. O verso 5, na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia. Babilônia é símbolo ou é literal? Para que o livro de Apocalipse não fosse destruído, eles não usavam a palavra Roma. Não existe a palavra Roma no Apocalipse. O foco é Roma, mas eles não falam Roma. Porque senão esse livro não estaria mais na sua mão. Já teria sido destruído lá no primeiro século. Babilônia é símbolo. Quando você lê Babilônia, você deve entender o quê? Roma. E a palavra Babilônia aparece 6 vezes no Apocalipse. O número 6 é realmente um número característico de Roma, ou de Babilônia. Portanto, irmãos, Babilônia, a grande Babilônia, é um símbolo, mas entenda como sendo Roma. A mãe das prostituições, quando fala que esta mulher, esta igreja apostatada é mãe das prostituições, isto é símbolo ou é literal? Literal, ela é mãe mesmo. Ela se intitula Igreja Mãe. Existe alguma outra igreja na terra que se intitula Igreja Mãe? Não, só esta. Aliás, a igreja de Roma nem aceita que as outras igrejas protestantes evangélicas sejam chamadas de igrejas. Não aceita. Isso fica muito claro na encíclica. Ela reconhece que as igrejas evangélicas e protestantes são comunidades eclesiásticas, não igrejas. E lá na encíclica papal diz, igreja só existe uma. É a igreja mãe. As outras são comunidades eclesiásticas. Portanto, ela se intitula a mãe. Mãe das prostituições e abominações da terra. Prostituições e abominações da terra. Isso aqui é símbolo ou é literal? Pedofilia, homossexualismo, isso é literal. É o que a gente está assistindo no jornal aí, todos os dias, são as prostituições e abominações mesmo. É algo literal.
cometido por esta igreja. Agora o verso 6. E vi que a mulher estava embriagada, ou seja, a igreja, essa igreja apóstata estava embriagada do sangue dos santos. O sangue dos santos é símbolo ou é literal? Literal. Eu e você só podemos dizer que é símbolo se tivermos um verso na Bíblia que mostre a interpretação do símbolo. Se não existe um verso que mostra a interpretação, a gente toma como sendo literal. O sangue dos santos, o sangue dos mártires, isso é coisa literal. A igreja realmente se embebedou com o sangue dos mais de 50 milhões de mártires assassinados porque eles amavam a Jesus e guardavam os mandamentos de Jesus. E agora o verso 7. E o anjo me disse, é um diálogo entre o anjo e João. O anjo que foi comissionado por Jesus para explicar para João. Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Esta besta que viste foi e já não é, se refere, é a besta que está carregando a prostituta. Se refere a quem? Nós já vimos a interpretação. Satanás. Por que disse, foi e já não é, e há de subir do abismo? Houve um período em que Satanás reinou, como príncipe deste mundo, oficial. Depois que Adão passou para ele o domínio desta terra, ele foi considerado o representante do planeta Terra, até mesmo nos concílios celestiais. Desde o pecado de Adão, durou até quando? Até quando Jesus morreu na cruz. Quando ele foi expulso do céu, de novo, como representante da terra. Porque agora Cristo, crucificado, ressurreto e assunto ao céu, se tornou o nosso representante. Então, queridos, quando diz aqui a besta que viste foi, se refere a este período do pecado de Adão até a morte de Jesus na cruz. Já não é, quando Satanás deixou de ser o representante da família humana, da morte de Jesus até a volta de Jesus. Deixou de ser o representante. E aí diz, há de subir do abismo. Para ele subir do abismo, ele tem que estar no abismo, certo? Apocalipse capítulo 20, verso 1, diz quando ele vai ser lançado no abismo. Capítulo 20, verso 1, para ele subir do abismo, ele tem que estar no abismo para subir do abismo. Capítulo 20, verso 1, diz, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos e lançou no abismo. Então ele vai ficar os 1000 anos no abismo, que é o planeta Terra, num estado caótico, sem luz, sem seres humanos, sem pássaros, sem seres vivos. Os salvos no céu, os ímpios mortos, e Satanás aqui com seus anjos, nesse abismo, em trevas, 1000 anos. No final dos 1000 anos, ele sobe do abismo. Por quê? A terra deixa de ser um abismo no final dos 1000 anos, porque haverá a ressurreição dos ímpios, tá certo? Os ímpios ressuscitam e agora são como a areia do mar. E a cidade santa desce do céu, aquela gloriosa cidade, majestosa cidade celestial, a Nova Jerusalém. A terra deixou de ser um abismo, por isso ele sai do abismo, ele sobe do abismo no final dos 1000 anos. Então nós estamos vendo aqui no capítulo 17, irmãos, o verso 8, o símbolo que é interpretado pela própria Bíblia como sendo Satanás. E agora, irmãos, no finalzinho do verso 8, fala de novo, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, já não é, mas que virá. Não é a mesma besta. Porque aqui não está falando do abismo. Está falando de uma besta que era, já não é, mas que virá. E virá forte. Aqui está falando da besta que está sendo carregada. A besta que está sendo carregada é a própria prostituta. A prostituta é a igreja apostatada. E a besta que está sendo carregada
é a própria prostituta, que no capítulo 13 é chamado de besta que subiu do mar. A besta que subiu do mar, do capítulo 13, verso 1, é a mesma prostituta que está sendo carregada por Satanás, lá no capítulo 17. E vejam aí a similaridade entre a besta que está carregando e a besta que está sendo carregada. A similaridade é que elas têm as mesmas cores, e têm as mesmas cabeças, e têm os mesmos chifres. Diz aí no capítulo 13 agora, verso 1. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. Mar é símbolo. E a Bíblia diz que águas são povos, multidões e línguas. Então, esta besta surgiu num lugar bem povoado, no meio dos povos, subiu do mar. E esta besta também é símbolo, se refere a um poder que subiu do meio das nações, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, como Satanás. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Percebam que o nome de blasfêmia está nas cabeças, não está no corpo. Dado o capítulo 17, diz que a besta que está carregando a prostituta, ela está cheia de nomes de blasfêmia, mas não especifica onde. Agora aqui, especifica onde estão os nomes de blasfêmia. Diz que esta besta que subiu do mar, que tem 10 chifres e 7 cabeças, os nomes de blasfêmia estão nas cabeças. E nome de blasfêmia, só acontece blasfêmia quando alguém fala arrogantemente, presunçosamente, se proclamando Deus na terra. É como está lá em Daniel capítulo 7. E fala daquele chifre pequeno, que tinha olhos, que tinha boca, que falava insolentemente. Coisas grandiosas, arrogantes. Então aqui está falando deste poder, bem semelhante ao dragão. Por que é semelhante ao dragão? Porque é o dragão que deu tudo para ele. O dragão, diz aqui o capítulo 13, verso 2, diz que, finalzinho do verso 2, diz que o dragão deu-lhe o seu poder, capítulo 13, verso 2, bem no final diz, o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E quem lhe deu o poder? Finalzinho do verso 2, e o dragão, quem é o dragão? Capítulo 12, verso 9, Satanás. E o dragão lhe deu o poder, o seu trono e grande poderio. Voltando então agora, irmãos, para o capítulo 17. Capítulo 17, verso 8, no finalzinho. Quem é essa besta do final do verso 8? Se admirarão vendo a besta que era, e já não é, mas que virá. Então você vai lá no livro do pastor Roy Alan Anderson, Apocalipse Revelado, publicado pela CPB, lá no Brasil, e lá ele diz, ele explica, ele coloca um gráfico, mostrando que esta besta, do final do verso 8, se refere ao poder papal. E onde diz a besta que era, se refere ao período em que o papado reinou na Idade Média, com poder de 538 a 1798, o período em que o reinado papal, a supremacia papal, durou dos 1260 anos. A besta que era. E já não é. Período em que o papado recebeu a ferida mortal e perdeu o poder. 1798 até 1929. Essas datas estão lá no livro Apocalipse Revelado, do pastor Roy Alan Anderson. Mas que virá? Então, pastor Roy Alan Anderson coloca, mas que virá? 1929 para frente. Isso não é interpretação minha, isso é uma interpretação adventista. Então está se referindo ao poder papal. Agora o verso 9, irmãos. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças, a besta é símbolo. Tem 2 bestas, uma que é do abismo, outra que subiu do mar. A besta que subiu do mar, no capítulo 17, é chamada de prostituta, é a igreja apóstata. E a besta que está carregando-a é chamada de dragão, Satanás. É o próprio. Agora percebam,
Aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças. Cabeça é símbolo ou é literal? Onde é que diz que cabeça é literal? Porque se existe uma interpretação para cabeças, quando o leopardo, lembram lá em Daniel capítulo 7, quando o leopardo tinha 4 cabeças? Lembram? O leopardo tinha 4 cabeças? O que representavam aquelas 4 cabeças? Cassandro? Os 4 generais de Alexandre, que dividiram o Império Grego, certo? Quando Alexandre morreu, os 4 generais dele, que não eram 5, não eram 6, eram 4. Deus já sabia disso. Então falou que o leopardo tinha 4 cabeças. E as 4 cabeças eram símbolos. Não era literal. Mas a própria Bíblia interpreta que as 4 cabeças são 4 indivíduos, 4 reis que surgiriam. Os reis seriam literais, mas as 4 cabeças eram simbólicas. Aqui, queridos, as 7 cabeças são simbólicas. Qual é a interpretação que o anjo do meu Jesus deu, meu querido irmão? É aqui que nós chegamos agora, queridos. Eu não gastei todo esse tempo em vão. Não. O tempo de vocês é precioso. E o meu também. Nós gastamos todo esse tempo para chegar aqui e então perguntar: as 7 cabeças são literais ou são simbólicas? São simbólicas. Quem pode dar a interpretação? Eu, você, a igreja? Quem pode dar a interpretação? Só a Bíblia. Então vamos deixar que a Bíblia interprete o que são as 7 cabeças desta besta que está carregando a prostituta. Diz aí: as 7 cabeças são 7 montes. Os 7 montes são simbólicos ou são literais? O anjo disse: as 7 cabeças que são simbólicas são 7 montes. Como é que eu vou agora interpretar a interpretação que o anjo já deu? Como é que você vai pegar as 4 cabeças? Como é que você vai pegar as 4 cabeças do leopardo, lembra? Lá de Daniel 7, que diz que o leopardo tinha 4 cabeças, e que as 4 cabeças são 4 reis que surgiriam de um mesmo império. Ora, os 4 reis que surgiriam do mesmo império: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Agora você vai interpretar Cassandro, Seleuco? Não, é literal. Literal. Guardem as perguntas, irmãos, para no final. É literal. Você não pode interpretar a interpretação. Deus não me autoriza, nem a mim, nem a você, a ninguém, interpretar a interpretação. Não existe isso, irmãos. Quando é que nós interpretamos a interpretação? Quando nós não aceitamos a interpretação que o anjo deu, nós não gostamos dela, então a gente interpreta a interpretação, meu irmão. Isso eu não posso aceitar. Deus não pode aceitar, porque confunde a mente. Porque Deus já deu os símbolos, e o próprio Deus deu a interpretação do símbolo. E agora nós pegamos a interpretação dos símbolos, que é literal, e queremos também interpretar os símbolos. Porque não aceitamos a interpretação que o anjo deu. Quando o anjo disse as 7 cabeças são 7 montes, monte é monte, meu irmão. Monte é monte. Cabeça não é cabeça. Cabeça é monte. Agora monte é monte. Porque já é a interpretação. E é mais específico ainda quando diz o quê? Sobre os quais, final do verso 9, sobre os quais a mulher está assentada. Amarrou. Mulher é a igreja, a prostituta, é a igreja apostatada, que está sentada em cima de 7 montes, e montes são montes, e só existe uma cidade dos 7 montes, onde uma igreja chamada Igreja de Roma está sentada.
Como eu posso pegar agora os 7 montes e falar, não, mas esses 7 montes são 7 reinos. Onde a Bíblia diz que 7 montes são 7 reinos? Qual é o verso da Bíblia? Não existe esse verso na Bíblia, que diz que 7 montes são 7 reinos, não. A Bíblia diz, montes são montes. Não, mas são 7 montes, são 7 reinos. O primeiro foi Egito, depois a Síria, depois Babilônia, depois Medo-Persa. Irmãos, não podemos fazer isso. Nós não podemos torcer a Bíblia, nós não podemos confundir a Bíblia. Ah, mas é uma verdade muito dura de engolir. É dura de engolir, sim, para você e para mim também. Mas é a interpretação que o anjo deu. Agora vejam, irmãos. Aqui está falando de Roma, dos 7 montes, e onde a mulher está sentada. Nós já vimos que a mulher é a igreja de Roma. A igreja que se prostituiu. E ela está sediada, assentada em 7 montes. Pois não? Só faltam 10 minutos? Uau, tenho que correr. Então, irmãos, agora vamos continuar. Verso 10. E são também 7 reis. Agora, queridos, lembrem, são 2 bestas, uma carregando, outra sendo carregada. A que está carregando tem 7 cabeças, que o anjo disse, são 7 montes. E a besta que está sendo carregada tem também 7 cabeças, que o anjo diz, são 7 reis. 7 reis. São reis literais ou são simbólicos? Estão percebendo? 7 cabeças, irmãos. 7 cabeças são cabeças simbólicas. Quando o anjo diz que as 7 cabeças são 7 reis, reis já é a interpretação do símbolo. Rei é rei e monte é monte. E that's it. E ponto final. Monte é monte, 7 montes são 7 montes. Ninguém pode interpretar os 7 montes, já é literal. E os 7 reis são literais. Porque já é a interpretação das 7 cabeças. Não, mas os 7 reis aí não podem ser reis. Tem que ser reinos, começando com o Egito, com a Síria. Irmãos, isso é querer interpretar a interpretação. Rejeitar a interpretação que o próprio anjo deu. Os 7 montes identificam Roma e os 7 reis representam reis de Roma. Eu não estou interpretando nada. Eu aceito 7 montes como identificando a sede do movimento religioso, a igreja de Roma, e os 7 reis como sendo reis de Roma também. Ninguém interpretou nada aqui. A Bíblia interpretou. O anjo interpretou. Agora, queridos, terminando, o verso 11 diz que a besta que era e já não é, ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. O verso 11 está falando que o 8º poder é duplo, porque pertence aos 7, então tem que ser papa. Para pertencer aos 7 tem que ser papa. Mas fala também que é uma besta que era, já não é, e irá à perdição. Está falando de Satanás. Então, o 8º poder é duplo. E o comentário bíblico adventista diz que os teólogos interpretam o 8º poder de 2 formas. Uns interpretam o 8º poder como sendo o papado sozinho. Outros interpretam o 8º poder como sendo Satanás sozinho, personificando Jesus na terra. Isso vai acontecer. O que eu estou sugerindo, irmãos, é que não é o papado sozinho e não é o Satanás personificando Jesus sozinho. O 8º poder não é sozinho. O 8º poder não é um. O 8º poder é duplo. O 8º poder é um papa, sucessor de Bento XVI, que pertence aos 7,
porque a sétima cabeça não morreu, a sétima cabeça está vivinha, retém o título de Papa e vai continuar morando no Vaticano. Então, queridos, o oitavo poder que pertence aos 7 está falando de Francisco, Papa Francisco, que pertence à sétima cabeça. E ela continua existindo. Agora, meus queridos, quando fala a besta que era, já não é, também é o oitavo, está dizendo que existe um outro poder, chamado poder número 8. O poder oitavo é duplo. Está falando de Satanás, que vai personificar Jesus e andar na terra, dizendo, eu sou o Cristo. Depois que a porta da graça se fechar, isso vai acontecer. O povo de Deus já vai estar selado, com o selo do Deus vivo. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 24, se possível enganaria até os escolhidos. Quando Jesus diz se possível enganaria até os escolhidos, quer dizer, não é possível enganar os escolhidos. Porque Satanás vai andar na terra, dizendo, eu sou o Cristo. Quando o povo de Deus já estiver selado pelo selo do Deus vivo, a porta da graça já se fechou. E ele não pode mais enganar os escolhidos. Estão salvos para sempre. Queridos, na sequência deste Papa que está no trono, Papa Francisco, na sequência, depois que terminar o período dele, vem o próprio Satanás, personificando Jesus. Que dia? Não sei. Quanto tempo? Não sei. Esta é a profecia. O meu clamor é, ora vem, Senhor Jesus. Dia e hora pertence a Deus. Mas o tempo da volta de Jesus, Deus nos dá a conhecer o tempo. Assim como deu a conhecer o tempo do dilúvio para Noé. Ele nos dá a conhecer o tempo da segunda vinda de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém, irmãos? Amém.